time tem dificuldade de fazer gol. E o cara que é o artilheiro do time. Eu não sei, sinceramente não sei. Como o Arrascaeta tem feito gols, né? Jogando um pouco mais à frente e tal, ter sido artilheiro, isso compensa um pouco. Mas se ele não conseguir encontrar uma solução, um equilíbrio lá na frente, será contraditório, porque ele que falou isso aí. A gente viu isso aí. Isso aí não é inteligência artificial, é o Felipe falando. Né? Eu dou um pouco mais de tempo, sabe? Para afirmar que ele está sendo incoerente ou não. Até porque eu parto do princípio de que o Pedro ainda está buscando a sua melhor forma. Acredito até que já pode estar mais em forma física, eu quero dizer, inclusive, né? Porque teve um período grande agora, só de treinamento e tal, né? Ele é um cara muito dedicado, tanto que ele voltou em tempo recorde, né? 7 meses e pouco ele estava recuperado. Então eu imagino que já esteja mais pronto. E uma coisa que me chamou a atenção foi o Pedro roubando bola em um dos gols sobre o Fortaleza. Né? Ele toma a bola. Um dos gols é ele que faz o desarme, ele que dá o bote. Então, não sei se é um lance isolado, mas a minha sensação foi de que ele entendeu também o recado, que isso também é verdade. Ele tem que procurar participar mais do jogo sem bola. Tudo bem que ele não vai ter a velocidade e o dinamismo do Bruno Henrique. Corre para lá, corre para cá, para ser um jogador de outro perfil. Mas ele tem que trabalhar mais sem a bola. Isso aí a gente já vinha falando isso lá no tempo do Tite, lá atrás, antes até do Tite. Ele melhorou um pouco no ano passado, mas ele pode melhorar mais. Era o grande problema com o Sampaoli, né, Mauro? Isso. Cara, se ele aprimorar o jogo dele sem bola, a participação dele sem bola, ele vira um atacante de outro nível, que ele já é ótimo, ele é muito bom. Mas eu acho que o atleta está sempre buscando melhorar, né? Buscando se aprimorar. Enfim. Mas não sei se ele suporta muito tempo sem o Pedro, é muito difícil, cara. O Pedro é bom demais para ficar no banco tanto tempo assim. E o detalhe, né? Ao contrário do que eu vi em outras situações, que as pessoas falavam que ele estava chateado, que estava no banco e tal, lá atrás. Dessa vez nenhuma reclamação, parece que ele está mais entendendo também que ele está voltando de lesão, né? Então ele vai pedir passagem uma hora ou outra, não vai ter jeito. Vai ter uma hora que ele vai entrar, vai meter gol, e não sei se vai ser aqui nos Estados Unidos, e o Felipe vai ter que encontrar uma solução. Eu ainda estou nessa questão de que eu não consigo entender esse time do Flamengo não se encaixar, ou se encaixar sem o Pedro, né? Enfim, eu acredito que o Pedro é titular independente dessa formação. Se vai jogar com 2 pontas e o Pedro centralizado, aí você tem 2 caras que podem acioná-lo num cruzamento, seja por alto, seja mais rasteiro. Você pode jogar ele como um atacante junto com a Arrascaeta, né? Como esse homem também adiantado nessa pressão. Você pode jogar ele com outro companheiro, pode ser o Bruno Henrique, pode ser ele e Luiz Araújo. Então eu vejo o Pedro se encaixando em várias formações dentro dessa possibilidade. Eu vou começar falando do pai do Gerson, tá? O pai do Gerson veio publicamente aí se manifestar. Ele havia prometido que ele ia dar uma entrevista no podcast dele. Isso é muito engraçado. Ele ia dar uma entrevista no seu próprio podcast para falar sobre a situação do Gerson, Zenit, e ia se manifestar sobre o assunto. E aí ontem, no Instagram dele, ele botou: comunicado importante. Pessoal, infelizmente o episódio do podcast que estava marcado para hoje, no caso ontem, dia 18, às 20 horas, precisou ser cancelado por motivos imprevistos. A gente sabe que muitos estavam esperando por esse momento e sentimos muito por qualquer transtorno. Em breve vamos remarcar e voltar com tudo, com ainda mais conteúdo de valor para vocês. Agradeço de coração pela compreensão e pelo apoio de sempre. Fiquem ligados que logo trago mais novidades. Gente, situação extremamente chata, Flamengo disputando uma competição extremamente importante e tal, o pai do Gerson ainda falando sobre... Gente, será que o Gerson não tem o telefone do pai e que também empresário fala: pô, pai, segura, a gente está no meio de uma competição importante, tem um jogo que está chamando a atenção do mundo inteiro nessa sexta-feira, para que falar, para que se manifestar? E a gente já sabe que já tem um acordo com o Zenit vai pagar a multa rescisória após a Copa do Mundo de Clubes. E por falar em Chelsea, o técnico do Chelsea, o Enzo Maresca, em entrevista coletiva, elogiou o Flamengo, tá? Falou sobre o Flamengo aí, abre aspas: Flamengo é um time muito bom e organizado, além disso tem jogadores de qualidade técnica. Não é segredo para ninguém. Vamos lá, meio de campo do Flamengo, teoricamente: Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta. 4 jogadores de nível Europa. O Arrascaeta não jogou na Europa porque ele não quis, foi uma opção de carreira dele, mas ele tinha futebol para jogar na Europa, como estava se destacando já pelo Cruzeiro na ocasião, e aí veio para o Flamengo. Jorginho estava
disputando a Premier League dias atrás, pelo Arsenal. Já foi campeão, muito campeão, com o Chelsea. A melhor temporada da carreira do Jorginho foi com a camisa do Chelsea. 2021, 2022, acho que foi isso, exatamente. Enfim, o Pulgar estava na Europa antes de chegar no Flamengo. Gente, o Flamengo tem um bom time, pode bater de frente sim com o Chelsea, não acho nenhum absurdo, repito, e temos que levar em consideração o contexto desse jogo também. Vai ser um forte calor que vai prejudicar com certeza a equipe inglesa, a previsão é de 32 graus, pelo menos nesse momento. Muitos jogadores não queriam nem estar lá disputando essa competição, verdade seja dita, mas eu não estou nem aí, acho que os sul-americanos devem tirar proveito dessa situação. E o Flamengo chega muito empolgado. E tem um treinador que é extremamente estudioso, que conhece o Chelsea, já jogou lá, conhece a Premier League. Enfim, eu acho que tem jogo. Tem jogo, eu acho que o favorito é o Chelsea, inegável isso. Agora, dá para o Flamengo sim sonhar com uma vitória em cima do Chelsea, não acho nenhum absurdo. Um dos destaques do Chelsea é o Cole Palmer, jogador muito habilidoso, 23 anos. Ele é cria do Manchester City, não deu certo no Manchester City, foi parar no rival Chelsea. E ele falou o seguinte, em entrevista coletiva hoje: meu time mora no Brasil, ele me mandou uma mensagem ontem dizendo que o Flamengo é um dos maiores times do Brasil, que é só disso que eles estão falando. Ele mora no Brasil há mais de 10 anos e me mandou uma mensagem dizendo: por favor, faça um gol no Flamengo. Esse time do Cole Palmer deve ser vascaíno, né? Não é possível para falar um negócio desse, mas estamos acostumados, né? O Flamengo é contra tudo e contra todos. E por falar em Vasco, o Chelsea tem um jogador que é cria das categorias do Vasco e conhece muito bem o que é jogar contra o Flamengo. É o Andrei, o volante Andrei Santos, que pertence ao Chelsea, foi comprado pelo Chelsea, andou emprestado por aí, se destacou e agora retorna ao Chelsea. E ele, em entrevista à ESPN, disse: é claro que contra o Flamengo sempre tem uma motivação a mais, até porque eu jogava em um rival. Recebo muitas mensagens dos vascaínos no Instagram, também tem a pressão por parte dos meus amigos, pelo meu pai. Estou bastante pressionado pelo resultado, todo mundo pedindo a vitória. Meu pai também é crítico, ele pediu um gol contra o Flamengo. Se tiver oportunidade, vou fazer de tudo para sair vitorioso, se Deus quiser, poder fazer um gol. No profissional do Vasco, jogando pelo time profissional do Vasco, o Andrei enfrentou o Flamengo 4 vezes, tá? Todas as vezes pelo Campeonato Carioca de 2023. Ele venceu uma e o Flamengo venceu as outras 3. Na base foram diversos confrontos e ele ainda falou o seguinte: torcedor do Vasco, espero que você esteja com a gente amanhã no jogo contra o Flamengo e torça pelo Chelsea. Estamos juntos. Você tem dúvidas, Andrei? O torcedor do Vasco vai torcer pro Flamengo, Andrei. É sério, Andrei? Poxa, é claro que não, né? Mas, por falar em torcida, a torcida do Flamengo tá fazendo uma mobilização aí nas redes sociais para tentar fazer uma linda festa contra o Chelsea. E a imagem que está circulando, eu até postei nas minhas outras redes sociais também. Vai no jogo contra o Chelsea, priorize nosso setor atrás do gol ou fique o mais próximo possível, como destacado de vermelho na primeira imagem abaixo. É isso. Leve balões vermelho e preto e também bandeirinhas, a exemplo da segunda imagem. Esses itens são encontrados em lojas dos Estados Unidos como a Amazon, Five Below e Flags Importer. Acho que é assim que se pronuncia. Mas enfim, tá aí a mobilização da torcida do Flamengo nas redes sociais. E para esse jogo contra o Chelsea, o Felipe Luiz vai ter algo que não teve ainda essa temporada: todos os jogadores à disposição. O De La Cruz treinou normalmente, agora resta saber se fica ao menos no banco de reservas, mas está à disposição, está liberado pelo departamento médico. Se ele vai ser relacionado ou não, será uma opção técnica do Felipe Luiz. Mas todos os jogadores estão à disposição. Ninguém no departamento médico nesse momento. Em cima disso, eu pergunto a vocês: qual é a melhor escalação para enfrentar o Chelsea? Não a melhor escalação que você deseja. Por que eu estou falando isso? Eu sou um cara que defendo a escalação do Pedro como titular. Mas para esse jogo contra o Chelsea, eu não colocaria o Pedro. Eu compensaria com o Gonzalo Plata no ataque do Flamengo, junto com o Luiz Araújo, junto com alguém na ponta esquerda, seja o Everton Cebolinha, ou o próprio Michael, ou Plata e Luiz Araújo no ataque, e aí você preenche o meio de campo, enfim. Mas eu não começaria com Pedro por conta da intensidade. Intensidade vai ser
algo que vai decidir esse jogo, na minha concepção, contra o Chelsea. E o Chelsea tem uma intensidade extremamente alta. Mas, Vene, contra o Los Angeles FC, eles não jogaram nada. Gente, vocês não podem pegar a partida do Chelsea contra o Los Angeles FC como parâmetro. É a mesma coisa que o torcedor do Chelsea pegar a partida do Flamengo contra o Central Córdoba como parâmetro. Não é esse parâmetro. Eu acho que o Chelsea ele vai jogar muito mais contra o Flamengo que jogou contra o Los Angeles FC, até porque eu tenho certeza que o Chelsea subiu um pouco de salto alto, sabia que ia ganhar a qualquer momento e ganhou a qualquer momento quando quis. Mas contra o Flamengo é diferente. Se o Chelsea der as oportunidades ao Flamengo que deu contra o Los Angeles, esquece. É saco. O Flamengo bota a bola na rede. Enquanto o Mundial de Clubes acontece nos Estados Unidos, o Flamengo segue se movimentando nos bastidores. O diretor José Botto está de olho no mercado da bola e trabalha com foco total na janela de transferências de julho. E um nome que começa a ganhar força dentro do clube é o de Aderson Talisca. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, Talisca é muito bem avaliado internamente pela diretoria rubro-negra. O meia de 31 anos atualmente defende o Fenerbahçe, da Turquia, e tem contrato até junho de 2026. No entanto, o jogador estaria aberto a retornar ao Brasil e já analisa essa possibilidade com carinho. Talisca foi revelado pelo Bahia e está no exterior desde 2014. Acumulou passagens por grandes clubes como Benfica, Besiktas, Guangzhou Evergrande, Al Nassr e agora Fenerbahçe. É um atleta experiente, com currículo respeitável e que ainda tem muita lenha para queimar. Inclusive, o jogador já teria entrado em contato com atletas do Flamengo para saber mais sobre o clube, a estrutura e o ambiente da Gávea. Segundo Nicola, o nome de Talisca é visto como uma alternativa para substituir Gerson, que pode deixar o clube em breve. Além disso, ele também aparece como opção caso saiam nomes como Cebolinha ou Michael. Sua versatilidade agrada, pode atuar como meia, segundo atacante ou até falso 9. Tem um forte chute de média distância, bom posicionamento e leitura de jogo. Os dirigentes já analisam os custos da operação e estudam a viabilidade financeira. O interesse existe, mais do que isso, se encaixa no projeto do clube para formar um elenco forte visando todas as competições que o Flamengo está disputando. A torcida rubro-negra já começou a se manifestar nas redes sociais, demonstrando apoio à possível contratação. Para muitos, Talisca pode ser o nome ideal para assumir protagonismo no ataque e ajudar o Flamengo a conquistar grandes títulos. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Talisca será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!